A liturgia de hoje garante-nos que Deus tem um projeto de salvação para que o homem possa chegar à vida plena e propõe-nos uma reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante desse projeto. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Berry e neste dia, o sexto domingo do tempo comum, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos. Isto é a nossa atividade semanal em que a gente ajuda os leigos para poder conhecer bem a palavra de Deus a partir do Evangelho do dia. E o Marco Ferão está aqui comigo, como convidado, para partilhar conosco suas experiências a partir do Evangelho. Bem-vindo aqui, o Marco Ferão. Olá, Padre Chinaka, é um prazer estar novamente aqui, mais uma semana, falando sobre a palavra de Deus. Quero agradecer pelo convite e pedir para vocês aí que nos acompanham, que nos assistem, aquilo que eu sempre peço para vocês, não é? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Vamos ajudar a divulgar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis e que essa experiência acabe se tornando um hábito de oração entre todos aqueles que nos assistem, que acabem sendo aquela chama que faltava para que dar início a um estudo mais profundo da palavra, não é? Espero que todos vocês gostem desse vídeo, porque certamente ele foi feito de forma bem especial. E como de nosso costume, vamos iniciar com a oração breve, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Pai, Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, ainda estamos no Sermão da Montanha. Na semana passada, lemos o Sermão da Montanha, onde Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Muito dramático, especialmente para as pessoas com quem ele estava falando. Porque as pessoas a quem ele dirigia a palavra não eram muito excepcionais. Apenas pessoas comuns reunidas naquela colina, naquele dia fatídico, quando Jesus lhes disse não o que deveriam ser, mas o que são. Não se eles estavam indo para o céu, mas o que eles deveriam fazer aqui e agora, no mundo em que vivemos. Nessa sequência, temos o Evangelho de hoje, é claro. A primeira citação que Jesus diz a seus discípulos é: a menos que a sua justiça ultrapasse a dos escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus. O que ele quis dizer? Bom, justiça significa no Antigo Testamento aqueles que seguem a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E eles seguiram a aliança e seguiram a lei, e foi isso que os tornou justos. Justiça que significa que eles estariam bem com Deus, estariam bem com seus irmãos e irmãs, e estariam bem com o mundo inteiro. Isso não significa que tudo o que eles disseram e fizeram estava certo. Significa apenas que esta era a maneira que o Antigo Testamento prepararia para o Novo. O que acontece agora, porém, é algo bem diferente. Jesus sabe e entende que a salvação no Antigo Testamento veio da aliança que Deus deu a seu povo, aliança de compreensão, aliança de saber que eles eram muito, muito especiais. Mas também significa que eles deveriam cumprir essa aliança
de acordo com o caminho que seguiram, e o que eles seguiriam era a lei. A lei não era apenas os 10 mandamentos, mas todo o Antigo Testamento, do começo ao fim. Era o caminho da lei. Seria o caminho da cura e o caminho da própria salvação. No entanto, Jesus diz algo um pouco diferente. Ele diz: você seguirá como eu. Vocês serão pessoas que têm fé, não uma lei, mas fé. E essa fé significa uma fé em mim e uma fé um no outro. E é uma fé que levará a vida adiante. Vejam, agora, isso é um passo e tanto. Significa que o Antigo Testamento está sendo cumprido e o Novo Testamento é amor. O amor é o começo, o amor é o meio, o amor é o fim. Os evangelhos nos apresentam Jesus num plano superior a um simples intérprete autorizado pela lei, pois é apresentado ao mesmo nível de Deus. Jesus não revoga a lei, mas apresenta-se como uma autoridade tal que pode acrescentar ao que foi dito. Entenda-se, por Deus. O que ele agora determina, eu, porém, vos digo. Percebemos que Jesus não está preocupado com a exterioridade da lei, mas com a interioridade. Não com a aparência, mas com a essência. A lei é importante, pois é pedagógica. Estabelece os limites que esclarecem e opõem aquilo que é certo ao que é errado. Mas a lei, separada da sua essência, do seu propósito fundamental, por si só, pode escravizar. Jesus, porém, no Sermão da Montanha, apresenta a Boa Nova como um caminho que não apenas nos liberta do pecado, mas também da escravidão da lei. Isso não quer dizer, de modo algum, que devemos viver sem lei, não é isso. Mas versa sobre aqueles que seguem o caminho que é Jesus Cristo. Né? Eles não devem olhar apenas para as formas e preceitos, esquecendo-se do significado maior que há por trás e antes deles. A lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. Sempre haverá o risco de olharmos para o preceito, esquecendo-nos da lei fundamental do amor, caridade e da misericórdia. Na segunda parte do evangelho de hoje, Jesus se utiliza de 4 exemplos concretos para ilustrar esta nova forma de entender a lei. Na perspectiva de Jesus, o não matar implica o evitar causar qualquer tipo de dano ao próximo. Há muitas formas de destruir o irmão, de o eliminar, de lhe roubar a vida. As palavras que ofendem, as calúnias que destroem, os gestos de desprezo que acabam excluindo, os confrontos que colocam fim às relações. Aqueles que são chamados para a dinâmica do reino não podem limitar-se a cumprir a letra da lei. Tem que assumir uma nova atitude, mais abrangente, que os leve a um respeito absoluto pela vida e pela dignidade do irmão. Quando Jesus se refere ao adultério, ele está dizendo o seguinte: a lei de Moisés exige que não se cometa adultério, mas é preciso ir além da letra fria da lei e atacar a raiz do problema, ou seja, o próprio coração do homem. É no coração do homem que nascem os desejos de apropriação indevida daquilo que não lhe pertence. Portanto, é a esse nível que é preciso realizar uma verdadeira conversão. A referência a arrancar o olho, que é a ocasião do pecado, né, para a cultura da época, o olho é o órgão que dá entrada aos desejos. Ou cortar a mão, que também é ocasião de pecado, na mesma cultura, é o órgão da ação, através do qual se concretizam os desejos que nascem do coração. São expressões fortes para dizer que é preciso atuar lá onde as ações más dos homens têm origem e eliminar na fonte as raízes do mal.
Quanto ao divórcio, a lei de Moisés permitia ao homem repudiar a sua mulher. Mas na perspectiva de Jesus, a lei tem de ser corrigida. O divórcio não estava no plano original de Deus, quando criou o homem e a mulher e os chamou a amarem-se e compartilharem a vida. A questão do julgamento, a lei de Moisés pede apenas a fidelidade aos compromissos selados com um juramento. Mas na perspectiva de Jesus, a necessidade de jurar implica a existência de um clima de desconfiança que é incompatível com o reino. Para Jesus, deve haver um tal clima de sinceridade e confiança que o simples sim e não bastam. Portanto, qualquer fórmula de juramento é supérflua e sinal de corrupção da dinâmica do reino. Irmãos, seguimos uma pessoa. Deus envia seu único filho, a quem ele ama, para que possamos caminhar com ele de mãos dadas por este mundo. E colocamos nossa fé nele. Agora, colocar sua fé não significa que você acredita nele. Colocar sua fé significa que você entrega sua vida a ele e caminha com ele nos maravilhosos dias felizes, mas também nos dias terrivelmente tristes. Porque andar com Jesus é experimentar não apenas os pedaços da vida que você gostaria de pegar emprestado e com os quais se contentaria. Significa ter a coragem e o compromisso de que, aconteça o que acontecer, seremos conduzidos, não por regras, regulamentos ou mandamentos, mas basicamente por estar com ele, seremos conduzidos pela vida. E ao nos levar pela vida, nossa fé e amor com ele vai nos fazer mudar o mundo. É até muito simples. Trazer a paz. Este é o objetivo de Deus, se tornar homem. Restaurar a paz que Deus pretendia para toda a criação, quando naquele primeiro dia em que ele disse, haja luz, e houve luz. E essa luz agora é Jesus, e essa luz somos você e eu. E todos aqueles que caminham neste mundo expulsando a escuridão, vivendo-a e não apenas pregando-a, falando sobre ela e esperando por ela, mas vivendo-a dia após dia em cada caminho, nos pequenos gestos de união amorosa. O cerne da questão que nunca nos foi dito, verdadeiramente, e se você perguntar a alguém qual é a coisa mais importante da Bíblia, certamente irão dizer que são os 10 mandamentos. Mas, na verdade, Jesus diz que o mais importante é que você é a luz do mundo, porque Deus te ama e cuida de você, e te perdoa, e se preocupa com você, e nunca vai te deixar, e sempre estenderá a mão quando você pedir a ajuda dele. E isso é parte importante. Você deve aprender a amar, você deve aprender a ter compaixão, você deve aprender a perdoar. Somos solicitados a fazer coisas simples que todos podem fazer todos os dias, todos os momentos. Mas são essas coisas que mudam o mundo. A questão essencial é esta. Para quem quer viver na dinâmica do reino, não basta cumprir estrita e casuisticamente as regras da lei. Mas é preciso uma atitude interior inteiramente nova, um compromisso verdadeiro com Deus que envolva o homem todo e lhe transforme o coração. Muito obrigado, Marco, por essa partilha conosco. Algo que eu gosto muito no Evangelho de Mateus é para dizer que Jesus é a pessoa que interprete a lei de Deus. Mateus vai colocando isso, né, com vários exemplos. E hoje acabamos de ler como Jesus vai interpretando toda a lei, toda a lei. Né? Aqui o Marco já explicou tranquilamente para nós e a gente já entendeu. Então, aqui no Evangelho de Mateus, aquilo que Jesus nos chama para seguir é o que vamos seguir. Né? Vamos também tentar fugir das ocasiões, né, dos pecados. Não simplesmente esperar cometer um pecado mortal, mas fugir também das ocasiões do pecado. E o Marco já deixou aqui na sua partilha. Jesus falou que se a vossa virtude não for maior
do que a dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Como assim? Os fariseus e os mestres da lei eram autoridades religiosas naquela época. Ou seja, deveriam ser modelos para todos. E de o que Jesus nos chama hoje, né? Para ser santo. Mas como é que podemos, pelo menos, entender, né? Aquela frase usando os fariseus e o mestre da lei. Os fariseus eram de fato os homens da lei, né? Eles, é como você disse, eles deveriam ser o farol que iluminaria o caminho para o reino, né? Mas Jesus percebe que, com o passar do tempo, os fariseus, eles se tornaram pessoas que eles apenas seguiam a lei escrita e nada mais, eles não tinham a vivência da lei, né? Aquilo que Jesus fala desde o começo do evangelho, que é: você precisa ter o significado da lei, aquilo que meu pai queria quando lhes transmitiu a lei. Né? Os fariseus aqui, muitas vezes, parecem com os nossos irmãos protestantes, né, que acreditavam que apenas a fé os salvariam, né, que apenas isso bastaria. Mas onde ficam as obras? Né? Então, quando Jesus fala que a sua justiça tem que ser maior que a dos fariseus, é justamente isso. Você precisa entender a raiz daquela lei, aquilo, o significado mais profundo do qual Jesus, agora no monte, passa a entregar para todas aquelas pessoas. Ora, se sua mão te faz pecar, corte e a jogue fora. Por quê? Porque é melhor perder a mão do que ser condenado ao inferno. Não é? Por quê? Porque ataque a raiz do problema. Vá a fundo nisso. E não era o que os fariseus faziam. Eles só citavam a lei e a lei virou algo casual, né? Algo até banal. Porque tudo, não, mas a lei diz isso, a lei diz isso, a lei diz aquilo, mas não tinha significado real para eles aquilo que a lei realmente dizia e seguia. E é por isso que Jesus diz que nós deveríamos ser maiores que os fariseus, devemos complementar essa lei com essa fé, com o amor, com a caridade, com tudo aquilo que envolve ela desde o princípio, e não só olhar a letra fria da lei. Muito bem, Marco, excelente resposta, né? Mestre da lei, eles só observam, né, as letras da lei. Eles se preocupam com a lei. Eles não praticam nada maior do que a lei, ou seja, eles não aprofundam, né, entrando até o espírito da lei, só as letras. Não matarás. Então, não vamos matar assim, né, matar a pessoa, mas eles podem fazer outros pecados que têm a ver com matar as pessoas, até podem matar com a boca. E tudo isso é também igual a não matarás. É isso que Jesus está dizendo. E eles observam as letras da lei. E com esse jeito, Jesus está dizendo que nós não vamos conseguir o céu se mesmo agimos como os fariseus e os mestres da lei. Muito obrigado, Marco, né, por essa resposta. E agora você, se tiver alguma conclusão para dar para a nossa audiência, fica à vontade. Vamos fazer uma conclusãozinha bem rápida aqui, até falando sobre isso que você colocou, China. Jesus não veio para abolir os mandamentos, mas sim para dar-lhes pleno cumprimento, transformando o homem a partir de dentro. Pois não é o bastante não matar, como você colocou, ou não cometer adultério. Se em nosso coração continuamos a odiar o próximo ou a usá-lo para o nosso próprio prazer. Na prática, Jesus está elucidando, por meio de contraposições, aquilo que está implícito na lei mosaica. Para crescermos espiritualmente, precisamos compreender os meios concretos de evitar o pecado. Assim, ao dizer, como foi dito, precisamos arrancar o olho para não cometermos adultério em nosso coração, Jesus foi, na verdade, profundamente caridoso, pois nos exortou, mesmo que por metáforas, a cortar o mal pela raiz, a combater o pecado em sua origem, detendo olhares e pensamentos a fim de não olharmos sexualmente para as pessoas, mas sim vivermos a pureza. Para isso,
É indispensável um profundo amor por Deus, que generosamente nos leva não apenas a evitar o ato pecaminoso, mas a combater tudo aquilo que o precede e o prepara. Busquemos amar a Deus profundamente, cumprindo os mandamentos, evitando o pecado e combatendo tudo aquilo que conduz a ele. Assim estaremos levando a lei do Antigo Testamento a seu pleno cumprimento e demonstrando que, se Deus é o Deus do amor, ele só pode gerar filhos que amam e que expressam o seu amor em obras concretas. Acho que tentei me fazer entender aqui, Padre Chinac. Espero que tenha ficado claro aí. Ficou muito mais claro ainda. Obrigado pela sua presença conosco nesta semana. Que Deus te abençoe e continue te dando a sabedoria de poder conhecer mais a sua palavra. Irmãos e irmãs, Deus abençoe vocês por ter esperado até agora, né, nos assistindo e deixando as notas. Deixe algum comentário aí no nosso YouTube, no nosso canal, né? Deixa pelo menos o local onde você está nos assistindo. Está assistindo a partir de São Paulo, a partir de Belo Horizonte, ou a partir de Curitiba. Deixa por aí no comentário. E pelo menos a sua localização, né? Ou se tiver alguma pergunta para fazer, deixa ali, e a gente vai responder na hora, tá bom? E nos ajuda curtindo esse vídeo e compartilhando com os outros. Deus abençoe. Obrigado, Padre Chinaca, pelo convite. Como sempre, é um prazer estar aqui. Isso me ajuda muito aqui também a crescer espiritualmente, essa troca de, de estudo, de conversas. Espero que você que nos assistiu até aqui também tenha aproveitado isso de uma forma mais plena, de ter aberto a sua mente para aquilo que realmente Jesus prega em seus evangelhos, e para isso espero que você possa se dedicar um pouquinho mais todos os dias à leitura da Bíblia, ao estudo bíblico, que é muito importante para nós leigos, para continuar fortalecendo a igreja, fortalecer esses pilares que são tão importantes em nossa sociedade. Tenham uma ótima semana a todos e fiquem bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ressoar